uma enquete no chat, tá aí, ó. Beatriz foi egoísta com Davi? E as respostas são as seguintes. Não, eu faria o mesmo, é jogo. Ou sim, ela já foi líder. Por enquanto, sim, ela já foi líder, tá recebendo 57%, mas a diferença é muito pouca, porque não, quem acha que ela não foi egoísta tá recebendo 43% dos votos até o momento. E é algo que a gente vai comentar bastante nesse plantão. E como eu disse, eu quero sua participação, quero que você comente, pode mandar superchat, pode mandar flix, fica à vontade, porque a gente quer fazer esse debate junto com você, né? Então, Bárbara, acho que a gente já pode começar aqui falando sobre isso. Eu quero saber a sua opinião. A Beatriz foi egoísta com o Davi? Pra mim, não. É um jogo, eles estavam numa disputa, né? Tem que resistir. Então, eu acho que tem que saber separar as coisas. Amizade, negócios à parte. Só vai ser um campeão do programa, só vai ser um líder. Então, acho que a Beatriz fez muito bem em resistir. O Davi não errou ao tentar argumentar, ao tentar convencê-la, porque faz parte de um jogo também, né? Então, a partir do momento que ele tá sentindo que tá cansado, que não vai aguentar ficar muito, vale o diálogo, vale a conversa. Os argumentos que ele apresentou foram muito bons, mas a Beatriz não cedeu e também tá certa de não ceder. Acho que é isso. Então, na minha opinião, eu acho também que a Beatriz, ela não tá errada de não ter cedido a liderança pro Davi. Obviamente que muita gente considera a atitude dela uma atitude egoísta, porque simplesmente já não gostaram da primeira liderança, né? A primeira liderança, eu acho que a grande maioria queria que a Isabelle fosse líder naquele momento, não só pela festa que ela ia ter, mas também porque queríamos ver a Isabelle líder, o comportamento dela, o que ela ia fazer, as movimentações do jogo. E no caso da Bia, nesse momento, eu acho que o fato dela não ceder acaba sendo um pouco mais prejudicial para ela aqui fora também. Porque eu acho que a partir do momento que ela tivesse cedido pro Davi, eu acho que ela seria muito mais bem vista aqui fora. A torcida do Davi ia ter um apreço muito maior pela Bia, mas não tem como ela saber. Eu acho que quando o Davi começa a usar aquele argumento de que ele queria festa, a gente vê que ele tá jogando. Porque o Davi nunca comentou sobre querer uma festa do líder. A gente sabe, ele bate na mesma tecla sempre de que é jogo. Ele sempre tá reforçando que ele é razão e não emoção. E eu acho que ele simplesmente usou desse ponto para tentar tocar a Beatriz com algo que mexeu com ela, né? Principalmente naquela liderança que tava em dúvida ali se seria da Isabelle ou dela. Então ele tentou jogar com essas cartas. A Beatriz não cedeu de maneira nenhuma e eu acho que ela tá correta. Porque o argumento dela para não ceder também é muito bom. Porque ela falou que teria mais 12 dias dentro da casa se ela não fosse... se ela não cedesse, né, e fosse líder. Porque é uma verdade, a pessoa que ganha o líder tem mais 2 semanas dentro da casa, pelo menos. Então, eu acho que apesar de tudo, eu faria a mesma coisa da Beatriz, não tem como ela saber, ela mesmo tendo visto quando ela foi líder, que ela recebeu apenas um voto, o Davi tentou colocar ali também como argumento pra ela de que ela não seria alvo de ninguém, que ela ia ficar de boa, então, ele tentou jogar dessas formas, mas... É que é um jogo que muda, né? A cada semana o alvo pode ser outro. Então vamos supor que a Beatriz cedesse essa liderança e aí depois disso na casa falassem, o Davi tá imune, então vamos colocar a Beatriz, já que eles estão no mesmo grupo agora. Ela iria para um paredão tendo a chance de estar imunizada e as pessoas iam falar, abriu mão da liderança. Então assim, ela não tem como saber que ele é o favorito, ela não tem como saber de todo esse contexto. Acho que ela fez o que a gente espera de um participante. Ninguém nunca gostou de participantes que entrassem na disputa entregando as coisas. Quanto a gente falou no ano passado da galera que não queria atender Big Fone, da galera que não se preocupava com prova do líder, o que a gente pedia? Participantes raízes, participantes que precisam do prêmio, que lutam pelo prêmio. Então acho que a Beatriz fez isso, né? A gente tem que levar isso em consideração. Na última liderança dela, ela também fez uma jogada ali para proteger o Davi, então eu acho que acaba sendo uma ingratidão também da torcida que agora vai ficar falando que foi egoísta. Não, gente, é um jogo, o Davi abriria a mão por ela? Acredito que não, o Davi pensa em jogo 24 horas por dia, né? Mesmo se ele já tivesse sido líder, eu acredito que ele continuaria ali resistindo, e tá certo, ele também não estaria errado. Então, a gente agora entra nesse ponto que a Bárbara tocou, porque eu quero saber a opinião de vocês também. A gente vai fazer enquete ao vivo aqui com corações, tá? Você acha que o Davi iria ceder, como ele disse, tá? Ele jogou ali, na minha opinião, eu acho que ele não ia ceder. Ele só jogou ponto ali pra Beatriz desistir também, falando, olha, se eu já tivesse sido líder, se eu já tivesse tido a minha festa, eu ia desistir. Mas o Davi é o cara que já bateu várias vezes na mesma tecla que eu falei com vocês, de que ele é razão e não emoção. Então eu acho que ele ia ir pelo jogo, ele sempre tá falando jogo, independente
de tudo. Eu acho que ele não ia abrir mão dessa liderança dentro da casa. Ele ia querer a liderança principalmente para movimentar o jogo, que é algo que ele arrumou uma treta com as aliadas dele lá das fadas, justamente porque ele queria movimentar o jogo com aquela história da Lady. Então eu acho que ele não ia ceder. E então, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que no lugar da Beatriz, caso o Davi já tivesse ganhado, sido líder alguma vez, e a Beatriz ainda não, ele ia ceder a liderança para a Beatriz? E agora vamos lembrar também que a gente tem que colocar a Beatriz no mesmo lugar do Davi, tá? A Beatriz sem querer festa, porque isso aí poderia pesar também, porque ela poderia usar esse argumento, ela já poderia ter falado que queria essa festa há muito tempo, que é algo que ela falou de fato, tá? Mas agora colocando no mesmo papel, eu acho que o Davi, ele não iria ceder. Se você acha que o Davi iria ceder a liderança, coração amarelo. Se você acha que não, que ele ia pelo jogo independente, ele ia querer movimentar o jogo e ia ficar até o final, coração azul. O que você acha, Bárbara? Ele não cederia, né? Pra mim ele não cederia porque ele é muito jogador e tá certo, sabe? O fato de não ceder aqui, a galera tá colocando como egoísmo e tal, mas eu acho que é um ponto positivo você não ceder. Você mostra que você tá interessado no jogo, que você leva o programa a sério, né? Quem define quem sai, quem não sai, é o público. Agora lá dentro você tem que fazer a sua parte. E fazer a sua parte é lutar pelas provas, é tentar fugir do paredão. Então, eu acho até esquisito agora esse discurso da galera, é só porque o Davi é favorito, né? Nesses momentos a gente tem que tentar se distanciar um pouco da cena, se colocar no lugar da pessoa e avaliar de modo geral. E eu fiquei bem feliz com essa vitória da Beatriz logo hoje, ainda mais que é um dia tão simbólico, o Dia da Mulher, então foi legal, me senti representada ali, gostei que ela resistiu, sabe? Faz parte do jogo, que o Davi ainda tem a liderança dele, torço por isso, ele é um cara que movimenta muito o game, é muito esforçado também nas provas, né? Ele dá o sangue, mas foi isso. Para um ganhar, o outro tem que perder. E que bom que a liderança ficou desse lado, né? Pior seria se tivesse, para a torcida do Davi aí que tá revoltada, pior seria se a liderança tivesse ficado na mão de um gnomo, de um rival do Davi.